As 10 cidades mais populosas do Brasil. Segundo as últimas projeções em tempo real do IBGE, o Brasil tem hoje pouco mais de 211 milhões de habitantes. A lista de municípios mais populosos do Brasil está em ordem de acordo com o número de habitantes do município principal. Se for enumerar por regiões metropolitanas, a ordem seria um pouco diferente. A primeira é São Paulo, com 12,2 milhões de habitantes. Além de ser a maior cidade do Brasil, São Paulo também é a cidade mais populosa da América do Sul e de todos os hemisférios sul, estando entre oitavo lugar entre as maiores cidades do mundo. Somente o município de São Paulo possui mais de 12 milhões de moradores. Já a Grande São Paulo, cuja região metropolitana inclui cidades como Guarulhos, Osasco e ABC Paulista, possui mais de 20 milhões de habitantes. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, 6,7 milhões de habitantes. A cidade maravilhosa está perto de chegar a 7 milhões de habitantes. Com tamanha população, o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil e a quarta mais populosa do continente, atrás apenas de São Paulo, Bogotá e Lima. A região metropolitana da capital é Grande Rio, tem hoje pouco mais de 13 milhões de habitantes. Terceiro lugar, Brasília, com 3 milhões de habitantes. No último censo nacional, realizado em 2010, o Distrito Federal tinha 2,5 milhões de habitantes. Esse número cresceu bastante nos últimos 10 anos, como aponta a última projeção do IBGE. Mas cabe dizer que essa é a população do Distrito Federal, considerando também as cidades satélites, como Ceilândia, Samambaia e Itaguatinga. Se pegar apenas a população de Brasília de fato, ou seja, o plano piloto, são aproximadamente 220 mil habitantes. Em quarto lugar, Salvador, com 2,8 milhões de habitantes. Primeira capital do país, a cidade de Salvador segue firme entre as maiores cidades do Brasil. Segundo a última projeção populacional, hoje são exatamente 2.872.347 milhões de habitantes em Salvador. Segundo a estimativa de 2016, a Grande Salvador residem 3,9 milhões de pessoas. Em quinto lugar, Fortaleza. A capital do Ceará tem hoje, segundo estimativas do IBGE, 2,6 milhões de habitantes. Já a região metropolitana de Fortaleza, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, é a maior do que a de Salvador e equivalente à população do Distrito Federal. Belo Horizonte, 2,5 milhões de habitantes. Com 21 milhões de habitantes, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil. Sua maior cidade é a capital Belo Horizonte, que, segundo a projeção de 2019, tem aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Já a sua região metropolitana, Grande BH, é a terceira maior do Brasil, com cerca de 5,9 milhões de habitantes, considerando também cidades como Betim, Contagem e Nova Lima. Em sétimo lugar, Manaus, com 2,1 milhões de habitantes. A capital do estado do Amazonas é hoje a sétima cidade mais populosa do Brasil, com 2,1 milhões de habitantes, segundo a última projeção. Esse número corresponde quase à metade da população do estado, estimada em 3,8 milhões de habitantes. Em oitavo lugar, Curitiba, com 1,9 milhões de habitantes. Além de ser a capital mais fria do Brasil, Curitiba também marca presença no ranking populacional com seus quase 2 milhões de moradores. Já a Grande Curitiba, que inclui outros grandes municípios como Colombo, Araucária e São José dos Pinhais, possui mais de 3 milhões de habitantes. Em nono lugar, Recife, com 1,6 milhões de habitantes. A capital, Pernambuco, é uma das mais antigas cidades do Brasil e há séculos se mantém como uma das mais populosas. Segundo a última projeção, Recife possui cerca de 1,6 milhões de habitantes e a Grande Recife já ultrapassou os 4 milhões de moradores, que, além da capital, residem em cidades como Jaboatão dos Guararapes e Recife e Olinda.
Décimo lugar, minha grande Goiânia, em 1,5 milhões de habitantes. Fundada em 1933, a capital de Goiás é a segunda mais jovem desta lista, atrás apenas de Brasília. Em menos de 100 anos, em 2019, atingiu a marca de 1,5 milhão de habitantes, mas a sua região metropolitana, com 2,4 milhões de habitantes, é apenas a 13ª maior do Brasil. Quero pedir o apoio de vocês seguindo eu no Instagram, vou deixar o link na descrição, vai ajudar pra caramba, sempre tem postagens novas legais pra vocês lá. Obrigado a todos que acompanham o canal e estão inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva-se, não custa nada, vendo novos vídeos interessantes e legais. Obrigado a todos vocês.